Bem-vindo ao Hoje na Geopolítica Mundial, o seu canal para entender os eventos e estratégias que estão moldando o futuro do nosso planeta. No vídeo de hoje, vamos explorar uma questão crucial: a Terceira Guerra Mundial será travada no campo cibernético? Prepare-se para uma análise aprofundada sobre os riscos, as potências envolvidas e o impacto de uma guerra digital no cenário global. Se a Terceira Guerra Mundial acontecer, não será travada apenas com tanques e mísseis, mas também no mundo digital. Os ataques cibernéticos estão se tornando cada vez mais sofisticados e frequentes, representando uma ameaça crescente para empresas e governos em todo o mundo. Eventos recentes: mega vazamento de dados. Em 2024, foi descoberta uma base de dados com 12 terabits de informações comprometidas, incluindo credenciais de usuários do Twitter, Dropbox e LinkedIn. Esse é um dos maiores vazamentos de dados já registrados, afetando bilhões de contas e expondo informações sensíveis a ataque ao Bank of America. O grupo de ransomware Lockbit comprometeu dados de mais de 57 mil clientes devido a uma falha em um fornecedor de software financeiro. Isso reforça a necessidade de vigilância na segurança da cadeia de suprimentos. A guerra cibernética envolve ataques digitais por estados, grupos ou indivíduos contra sistemas e infraestruturas críticas de outros países ou organizações, visando causar danos, roubo de informações ou interrupção de serviços essenciais. Entre as principais características estão os ataques a infraestruturas críticas, como redes elétricas, sistemas financeiros, hospitais e telecomunicações. Espionagem cibernética, com roubo de dados governamentais ou corporativos, desinformação e manipulação usando fake news, deepfakes e propaganda para desestabilizar populações. Ataques AI. Sistemas militares, comprometendo redes de defesa, drones e satélites. E o uso de malware e ransomware para paralisar ou sequestrar dados. Exemplos incluem o Stuxnet 2010, um vírus criado pelos EU e Israel para sabotar usinas nucleares no Irã. O ataque à Ucrânia, 2017, como o vírus NotPetya lançado pela Rússia, que paralisou setores financeiros de energia. Os ataques cibernéticos na área militar são uma ameaça crescente, sendo usados para espionagem e desestabilização de infraestruturas críticas. O conflito na Ucrânia evidenciou o impacto da guerra cibernética, com ataques a sistemas de comando e controle, C2, redes de energia e operações militares. Essas ofensivas visam degradar, corromper ou interromper sistemas inimigos sem ataques físicos diretos. Países avançados já empregam essas técnicas há anos, tornando-as essenciais para a segurança global. Em 2024, a tendência é o aumento de ataques patrocinados por estados, focados na desativação de serviços essenciais, como transporte e comunicações. Além disso, a crescente interferência em processos eleitorais, como os dos Estados Unidos, Reino Unido e Índia. Governos reforçam a segurança digital, mas hackers evoluem, tornando a cibersegurança uma prioridade estratégica. O cenário atual exige vigilância constante para mitigar os riscos da guerra digital. A guerra cibernética desempenharia um papel crucial em uma terceira guerra mundial, devido à dependência das sociedades modernas de tecnologia digital. Algumas formas de manifestação incluem ataques a infraestruturas críticas, sistemas de energia, água, transporte e comunicação seriam alvos para desestabilizar países. Interrupção de sistemas militares, equipamentos militares e satélites de comunicação dependem de redes cibernéticas, sendo vulneráveis a ataques. Ataques a sistemas financeiros. Ataques a bancos poderiam causar colapsos econômicos e prejudicar a estabilidade global. Desabilitação de sistemas nucleares. Ataques aos sistemas de controle de armas nucleares poderiam resultar em falhas ou até em um risco de ataque nuclear acidental. A guerra cibernética seria um campo de batalha crucial, afetando a segurança e a economia global sem o uso de força militar direta. Em uma possível terceira guerra mundial com foco em guerra cibernética, os principais atores seriam países com grandes capacidades tecnológicas e militares. Entre eles, Estados Unidos, líder em cibersegurança e ciberdefesa com vastos recursos tecnológicos. China, possui capacidades avançadas em ciberespionagem e ciberataques com grande presença em tecnologias digitais. Rússia, conhecida por operações de ciberataques e ciberespionagem, sendo um ator-chave no ciberespaço. União Europeia, Reino Unido e França, com fortes capacidades de cibersegurança e integração digital, seriam alvos e aliados do ZEO. Israel,
especialista em cibersegurança e ataques cibernéticos ofensivos, com uma das unidades mais avançadas. Irã, capaz de realizar ataques cibernéticos, especialmente a infraestruturas críticas. Coreia do Norte, com uma unidade cibernética especializada, seria um participante relevante. Índia, investindo em cibersegurança devido à sua crescente economia digital. Os países se defendem na guerra cibernética com várias estratégias e tecnologias. Entre as principais, cibersegurança. Investem em firewalls, criptografia e sistemas de detecção para proteger redes e dados sensíveis. Forças de defesa cibernética. Países como Zé e Israel possuem unidades militares especializadas para detectar e responder a ataques cibernéticos. Monitoramento e inteligência cibernética. Utilizam inteligência artificial e análise de dados para identificar ameaças e antecipar ataques. Protocolos e legislação. Criam políticas e leis para regular o ciberespaço, além de formar alianças internacionais como a NATO para fortalecer a defesa cibernética. Ciberresiliência. Garantem a recuperação rápida de sistemas com backups, redundância e planos de recuperação. Cooperação internacional. Colaboram com outros países no combate ao cibercrime e ciberterrorismo. Essas medidas visam proteger infraestruturas e dados, garantindo resiliência em um ambiente de guerra cibernética. Aviso: a simulação a seguir retrata um cenário hipotético de uma terceira guerra mundial com foco em ciberataques. Todos os eventos a seguir descritos são fictícios e não correspondem a acontecimentos reais. Simulação de uma terceira guerra mundial com foco em guerra cibernética. O cenário se inicia com uma escalada de tensões políticas e militares entre potências globais, como os Estados Unidos, China, Rússia e aliados. Após um ataque militar convencional limitado, os adversários começam a realizar ciberataques coordenados. Primeiros ataques cibernéticos. China ataca os sistemas financeiros do ZEO, derrubando bolsas de valores e bancos. As transações internacionais são interrompidas, causando uma crise econômica imediata. Rússia realiza um ataque cibernético massivo contra as infraestruturas de energia e transporte da União Europeia. Redes elétricas e sistemas de transporte colapsam, criando caos em várias cidades. E EUA respondem com um ataque a sistemas militares russos e chineses, comprometendo satélites de comunicação e sistemas de defesa antimísseis. Isso reduz a capacidade de resposta militar adversária. Guerra cibernética escalonada. Israel, aliado do ZEO, realiza ataques cibernéticos direcionados às instalações nucleares do Irã, desativando sistemas de controle e retardando o desenvolvimento de armas nucleares. O Irã responde com ataques aos sistemas de controle de armas do ZEO e da OTAN, criando risco de lançamentos acidentais. A Coreia do Norte lança um ataque cibernético massivo contra o Japão e a Coreia do Sul, visando desestabilizar a região Ásia-Pacífico. Os impactos econômicos incluem o colapso da economia global, com interrupções nos sistemas bancários, comércio eletrônico e cadeias de suprimentos, levando à escassez de bens essenciais e perdas bilionárias no mercado de ações. A desinformação se espalha rapidamente, manipulando a opinião pública, causando pânico, influenciando decisões governamentais e provocando protestos internos. Impactos econômicos e sociais. A economia global colapsa com interrupções em bancos, comércio eletrônico e cadeias de suprimentos. Conflito convencional. Após a intensa guerra cibernética, os países começam a preparar uma ofensiva convencional, uma vez que a guerra cibernética incapacita grande parte das infraestruturas e sistemas de comando. Isso inclui ataques a bases militares e a troca de mísseis balísticos, enquanto as potências tentam recuperar o controle de suas redes digitais. Escalada e possível final. A guerra cibernética continua, com todos os países em combate utilizando suas capacidades cibernéticas para desestabilizar o inimigo enquanto lidam com suas próprias vulnerabilidades. O uso de armas nucleares é evitado devido ao medo de retaliação cibernética que poderia comprometer os sistemas de controle, resultando em um impasse estratégico. Neste cenário de guerra cibernética, o ciberespaço se torna o principal campo de batalha, afetando economias, segurança nacional e a capacidade de resposta militar. Embora a guerra convencional ainda aconteça, os ataques digitais se tornam tão devastadores quanto os militares físicos, redefinindo estratégias e táticas da guerra moderna. A interdependência digital global revela-se vulnerável e decisiva para o futuro do conflito. A guerra digital não só afetaria a infraestrutura e economia,
mas também mudaria a maneira como as nações se defendem e interagem. A dependência de sistemas digitais tornaria este conflito único, com impactos profundos e imediatos em nossas vidas. Se gostou deste vídeo e quer saber mais sobre geopolítica e futuros cenários, inscreva-se no canal, ative o sininho, comente sua opinião e compartilhe com amigos. Até a próxima!